por causa da sua benignidade, Ele possa hoje à noite abençoar a sua vida e cativá-lo para junto dEle, atraí-lo para perto dEle cada vez mais. Nós louvamos a Deus por esse momento, esperamos não lhe cansar muito. Eu sei que as pessoas que estão em pé já devem estar um pouco cansadas, mas gostaríamos que você tivesse um pouco de atenção. Nós queremos fazer hoje à noite assim, uma das coisas que eu acho que ninguém conseguiu e eu também não vou conseguir fazer plenamente. É falar sobre Jesus. É uma das coisas que eu acho que quem tentou, quem já escreveu sobre Jesus, quem já falou sobre Jesus e quem fala sobre Jesus, quando acaba de falar sabe que não disse tudo que Jesus é, não é? Ele é tão maravilhoso, é tão grandioso, é tão poderoso, é tão glorioso que por mais que você diga alguma coisa sobre Ele, você termina e diz, eu não disse quase nada. Ele é muito mais do que isso. Então nós faremos essa tentativa de lhe falar um pouco mais sobre Jesus. E quem sabe você sai daqui conhecendo mais Jesus, até mesmo você que já aproximou-se dele e que já fez uma decisão por ele. E você que ainda não tem um compromisso com Jesus, possa hoje entender um pouco mais a respeito de Jesus. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Se você ler o livro de Mateus, você vai encontrar Mateus escrevendo a respeito de Jesus, começando na genealogia de Jesus, ou seja, falando dos ancestrais de Jesus, do seu bisavô, do seu tataravô, do seu avô, colocando todos esses nomes, e ele começa apresentando o que se chama de genealogia real de Jesus, ou seja, aqueles nomes que faziam parte da realeza, o nome de Davi, de Salomão, de Abraão, de Isaac, de Jacó e outros nomes. Se for sentido para nós e que faça sentido para todas as nações. Mas um detalhe interessante é que quando você lê o livro de João, o Evangelho de São João, ele nem apresenta a genealogia de Jesus, nem a genealogia natural, nem a real. Ele não diz que Jesus vem de ser humano algum. Ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então você encontra dois livros que apresentam a genealogia de Jesus, mostrando que ele vem de uma família humana. E você encontra João dizendo que Jesus não vem de lugar nenhum, vem lá da glória, vem de cima. Ele já estava antes de existir. Qual é o propósito? Os dois estão se contradizendo, não, os dois são complementares. O que Mateus e Lucas estão tentando apresentar é que Jesus nasce de uma maneira muito humana, que vem das entranhas de uma mulher, que vive nesse mundo à semelhança de uma criança, que anda montado no jumentinho, que arrasta os seus pés nas estradas poeirentas de Jerusalém. Jesus vive e sente dores humanas, tem sentimentos humanos, ele sente angústia de alma. Jesus vive todas as experiências que uma pessoa humana pode viver. Mas a intenção de João, e ele escreve exatamente depois dos outros três evangelistas, tanto depois de Mateus, de Marcos e de Lucas, a intenção dele é dizer que Jesus não é meramente divino. Ele não quer dizer que Jesus é simplesmente uma divindade, mas que Jesus é o próprio Deus. E é João quem se encarrega de dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele que se encarrega de contar aquele episódio, quando Filipe se apresenta a Jesus e diz, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus olha para ele e diz, mas Filipe, há tanto tempo tenho estado convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Ou seja, a intenção do evangelista João, quando escreve o seu evangelho, do apóstolo João, a sua intenção, o seu desejo, é que nós conhecêssemos e reconhecêssemos que Jesus Cristo é Deus. Que Ele é Deus. Esse era o seu propósito. E ele termina o seu livro, inclusive, dizendo que escreveu todas essas coisas. Ele diz, olha, se eu fosse escrever todas as histórias a respeito de Jesus, todos os seus milagres e todos os seus feitos, nem no mundo inteiro caberiam os livros com tanta história e com tanto registro a respeito de Jesus. Ele diz, mas esses eu escrevi para que creiais que Ele é o Filho de Deus e que crendo nisso tenhais vida eterna. Ou seja, todas as histórias que João escreveu no seu evangelho, ele escreveu com o propósito que nós pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus e crendo nisso, pudéssemos ter a vida eterna. Eles receberam essa revelação no coração e no profundo da alma.
Portanto, esse milagre do conhecimento de Jesus e de saber quem é Jesus para receber a vida eterna é um milagre que só Deus pode fazer com as pessoas. As minhas palavras podem ir tocando ao seu ouvido, as minhas palavras podem até mexer muito com a sua cabeça, mas se Deus não tocar lá no profundo do seu coração, se Deus não abrir a sua alma para que Ele mesmo se faça presente em você, nada vai acontecer. Você vai sair daqui dizendo, olha, eu assisti um culto, uma reunião, foi meio cansativa, teve isso, teve aquilo, teve um rapaz lá falando, um cidadão falando, e falou, até que eu gostei, estou em casa, foi muito bom, pode até ter sido bem terapêutico para você, você pode ter se agradado muito, mas você pode chegar em casa e a sua vida continuar sendo a mesma. Por outro lado, você pode não ter entendido nada, não ter compreendido muita coisa, mas Deus pode ter agido e penetrado na sua alma e no seu coração. Eu conheço um cidadão que em 1966, eu não estava presente com ele porque eu era muito criança ainda nessa época, mas eu sei da história dele. Em 1966 ele estava assistindo uma reunião ali naquela praça conhecida também como Praça dos Bombeiros. E ouvindo o evangelho, ele estava alcoolizado. Interessante que naquela noite, mesmo alcoolizado, ele ouviu o pastor falando sobre a cura do cego de Jericó. E aí quando o pastor falou que Jesus curou o cego de Jericó, ele começou a pular na praça gritando, eu agora estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus. E começou a gritar, todo mundo ajeitando o bêbado por ali e tal. Naquela mesma noite ele chegou na sua casa e quando bateu a porta da casa, ele morava aqui para os lados do Montese, quando ele bateu a porta da casa, a esposa achou que não fosse ele, porque ele só chegava em casa batendo forte na porta, em tempo de quebrar a porta. E ela perguntou quem é. Aí ele disse o nome. Aí ela abriu a porta e reconheceu, disse, é você mesmo? Ele disse, sou eu. E entrou e a partir dali aquele homem não era mais a mesma pessoa. Ele não entendeu nada do que foi falado. Ele não compreendeu coisa nenhuma. Mas o evangelho lhe veio e caiu bem no seu coração. O conhecimento de Jesus é mais importante do que você conhecer a sua religião. O conhecimento de Jesus é mais importante do que ser protestante ou evangélico, como você queira chamar. Jesus Cristo está acima de toda proposta religiosa. Religião não salva ninguém. Religião não foi pendurada na cruz por ninguém. Quem foi pendurado numa cruz para salvar as pessoas foi Jesus. E quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele disse, esse que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E a palavra que ele usou para chamar Jesus de Senhor é a palavra Kyrios, que significa soberano acima de todos os soberanos. Ele disse, esse que vós crucificastes, Deus o fez maior do que César, Deus o fez maior do que qualquer imperador, Deus o fez maior do que qualquer poderoso neste mundo. E ele disse, Deus fez dele Senhor e Cristo, soberano dos soberanos, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Há duas verdades importantes na Bíblia que eu gostaria que você saísse dela hoje com ela no seu coração. Se essas duas verdades forem para o seu coração, ficarem introjetadas na sua alma, encontrarem ninho aí na sua cabeça, encontrarem uma acolhida, um espaço bom dentro de você, para que você possa ruminar, eu me darei por satisfeito com a palavra de hoje à noite. As duas verdades são as seguintes. A primeira é de que Mateus e Lucas apresentavam a divindade de Jesus, mas apresentavam a humanidade de Jesus. Ou seja, Jesus foi um ser humano que viveu nesse mundo. Como dissemos, que nasceu das entranhas de uma mulher, que viveu a adolescência aqui neste mundo, crescia em estatura. Se crescia em estatura, é porque um dia foi criança, foi adolescente, ficou rapaz. Ele crescia. Vivia as experiências humanas. A grande diferença é que ele viveu todas essas experiências sem nunca ter cometido o pecado. Essa é a grande diferença de Jesus. A Bíblia diz que antes dele ir para a cruz, ele foi para um lugar chamado Getsemane. E diz o texto que ele sentiu angústia de alma. Você já sentiu angústia? Já teve um problema sério na vida que sentiu angústia? Jesus passou por isso já. A Bíblia diz que ele teve uma angústia tão profunda que o seu suor se transformava em gotas de sangue.
A angústia era tão profunda que o texto diz que Deus mandou um anjo do céu para o consolar. Tal era a angústia de Jesus. E aí esse texto revela essa humanidade de Jesus. Por que é importante você saber que Jesus era um ser humano igual a nós? Pelo seguinte, porque para morrer na cruz, teria que ser um ser humano. Agora, não poderia ser um ser humano qualquer. Teria que ser um ser humano oferecido por Deus e não pelos homens. E ele era o Cordeiro de Deus, não era o Cordeiro dos homens. Era o Cordeiro oferecido por Deus para a salvação dos homens. Portanto, o fato de Jesus ser humano substitui a minha morte na cruz. Ele está em meu lugar, está em seu lugar. Agora, por outro lado, quando João diz, e essa é a segunda verdade que eu gostaria que você saísse com ela no seu coração hoje à noite, é a verdade de que ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. É que ele, sendo Deus, esse sacrifício é um sacrifício pleno e perfeito, completo, sem mácula, sem mancha, sem defeito, e não é uma oferenda humana, é uma oferenda de Deus, divina. Portanto, podemos confiar na morte de Jesus, podemos confiar nele, porque o seu sacrifício me substitui, e ao mesmo tempo